San Isidro, um bairro em San Diego, era considerado um bairro extremamente seguro e amigável. Mas em uma tarde aparentemente normal, essa tranquilidade foi embora de forma brutal por um ato de extrema violência que mudou a reputação do bairro. O massacre do McDonald's ficou muito conhecido e implantou o caos e a tristeza. Oi, gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o caso do massacre do McDonald's, que aconteceu no ano de 1984, no estado da Califórnia, em San Diego. E agora, vamos pro caso de hoje. James Hubert nasceu no dia 11 de outubro de 1942 na cidade de Canton, em Ohio. Era o filho mais novo de um inspetor de qualidade e uma dona de casa. Ambos seus pais eram extremamente religiosos e a família frequentava a igreja regularmente. Quando James tinha apenas 3 anos, ele foi diagnosticado com poliomielite, que é a paralisia infantil, e para minimizar os sintomas, ele foi obrigado a usar aparelhos de aço e couro nas pernas. Ele conseguiu se recuperar da doença, mas ele mancaria pelo resto da vida. Mais ou menos no ano de 1950, a mãe de James abandonou a família para realizar pregações nas calçadas como missionária pentecostal em Tucson, no Arizona. E esse acontecimento foi muito traumático para o James. Ele ficou muito mal pelo abandono da mãe e foi encontrado chorando dentro do galinheiro da família várias vezes pelo seu pai. Hubert foi descrito como uma criança bem quieta, de poucos amigos, e também que desde pequeno seu interesse principal era tiro ao alvo. Inclusive, um conhecido da família até chegou a comentar que o Hubert era um garotinho que praticava incessantemente com uma pistola. E na adolescência, ele se tornou uma espécie de atirador amador. Nessa mesma época, devido às sequelas da poliomielite, as crenças religiosas da família e o abandono da mãe, o Hubert começou a sofrer bullying na escola. E apesar da dificuldade de fazer amigos, ele se formou no ensino médio em 1960 com notas médias. Em 1962, o Hubert entrou numa faculdade de sociologia, onde ele ficou apenas um mês e depois ele migrou para uma faculdade de ciência mortuária. E em 1964 ele se forma, adquirindo licença de agente funerário, e em 1965 ele conseguiu licença de embalsamador. Quando ainda estava na faculdade de sociologia, ele conheceu uma moça chamada Edna Markland, a qual ele acabou se casando em 1965. A primeira filha do casal, chamada Zélia, nasceu em 1972 e a segunda filha do casal, chamada Cassandra, nasceu em 1974. Assim que o James se casou, ele já começou a ter histórico de violência doméstica. Ele estava frequentemente batendo em sua esposa Edna e parece que as agressões pioraram depois que as meninas nasceram. A partir de 1976, a Edna começou a persuadir o marido para que ele procurasse ajuda psicológica, mas ele se recusava a fazer qualquer tipo de terapia. Ele dizia que era coisa de gente louca. Então Edna começou a fazer qualquer coisa para minimizar a agitação de James e pacificar o seu temperamento, a sua ansiedade e a sua paranoia geral. Ela inclusive fingiu que conseguia ler o futuro do marido em cartas de baralho e cartas de tarô. E isso realmente produziu um efeito calmante em James, que passou a obedecer à esposa, seguindo suas instruções, acreditando que isso faria dar certo às situações que ela lia nas cartas de baralho. Para seus vizinhos e colegas de trabalho, o Hubert era visto como uma pessoa muito isolada, mal-humorada, paranoica, obcecado por armas e guardava rancor de situações que às vezes era propriamente dele que criava. O James criava conflitos com seus vizinhos recorrentes e inclusive mais tarde ele até foi detido por conduta desordeira. Ele se autoproclamava teórico da conspiração e acreditava fielmente que uma escalada da Guerra Fria era inevitável e que o governo dos Estados Unidos conspirava contra ele. Nessa época, com o aumento da agressão soviética, ele acreditava que um fim da sociedade se aproximava rapidamente, também levando em consideração o colapso econômico ou a guerra nuclear. Com isso, ele decidiu começar a se preparar para a sobrevivência, então ele começou a estocar alimentos não perecíveis em casa e inúmeras armas de fogo que ele usaria caso acontecesse um apocalipse. De acordo com um conhecido da família, James guardava tantas armas dentro de casa que se tornava até
até um ambiente perigoso e todas elas estavam destravadas e cheias de munições. Em 1982, James foi demitido de seu atual trabalho e isso deixou ele muito desanimado, principalmente por causa da sua terrível situação financeira e incapacidade de ajudar sua família. Um colega de trabalho disse mais tarde que, assim que James foi demitido, ele teria comentado com esse colega que, se caso não conseguisse sustentar sua família, ele tiraria sua própria vida e levaria todos com ele. E mais ou menos nessa época, de acordo com Etna, depois que seu marido foi demitido, ele começou a ouvir vozes. No início de 1983, ele pegou uma pistola que ele tinha e colocou contra sua cabeça e ameaçou a atirar, mas a Etna conseguiu acalmá-lo e fez com que ele não puxasse o gatilho. Depois disso, James não conseguiu mais nenhum emprego duradouro, então ele decidiu junto com Etna que venderia o prédio em Ohio e pouco depois ele conseguiu um trabalho alternativo de soldagem. Esse emprego durou apenas cerca de 5 semanas e depois a fábrica faliu e fechou, deixando o Hubert sem trabalho novamente. Algumas semanas depois da perda do emprego, James e suas filhas sofreram um acidente de carro e ficaram levemente feridos, mas ele começou a perceber uma piora nas suas dores no pescoço e também nas pernas, que sofria desde a infância quando ele lutou contra a paralisia infantil, além de também perceber um tremor ocasional e crescente nas mãos e nos braços, o que o deixou meio fora de si, mas a Etna conseguiu segurar a situação. Ela impediu que ele surtasse e funcionou, ele realmente se acalmou e as coisas ficaram um pouco mais fáceis por um tempo. Em outubro de 1983, James pega toda a sua família e se muda de Ohio para Tijuana, no México. A Etna e as meninas deixaram todos os pertences em Ohio e só levaram para o México os mais essenciais. Mas Hubert levou todas as suas armas, todas as suas munições e também toda a comida estocada, porque, segundo ele, essas eram as suas coisas essenciais. De acordo com testemunhas, assim que a família chegou em Tijuana, a Etna e as meninas foram super receptivas com o ambiente, elas abraçaram a cidade e os vizinhos e fizeram vários amigos, mas James foi o completo oposto disso. Ele era uma pessoa muito fechada, muito reservada e até mesmo tratava seus vizinhos mal. O Hubert rapidamente percebeu a sua dificuldade em achar emprego no México, principalmente por não falar em espanhol, e imediatamente ele se arrepende da decisão. E assim, em apenas 3 meses, a família se muda de novo, dessa vez para San Isidro, um pequeno distrito em San Diego que na época tinha apenas 13.000 habitantes. Já em San Isidro, a família alugou um pequeno apartamento enquanto James procurava um emprego. A vinda de uma família nova em um pequeno distrito deixou todos os vizinhos muito curiosos e eles começaram a perguntar coisas para a família, o que deixou o James extremamente estressado e com muita raiva, e ele foi extremamente rude com todos os vizinhos que perguntavam e com qualquer pessoa que perguntasse qualquer coisa sobre a ida da família para San Diego. Pouco depois, James se inscreveu num anúncio de jornal em um curso de guardas de segurança. James concluiu o curso no dia 12 de abril de 1984 e rapidamente conseguiu um emprego em um condomínio. Porém, no dia 10 de julho, ele foi demitido. Seu chefe informou que os motivos da demissão foram seu mau desempenho no serviço e também que ele tinha notado uma instabilidade física no Hubert, o que o deixou muito revoltado com a situação. No dia 15 de julho, ele disse para Etna que suspeitava de problemas mentais e 2 dias depois, na manhã do dia 17 de julho, ele ligou para uma clínica de psicologia em San Diego e solicitou uma consulta. Ele deixou seus dados com a recepcionista e teve certeza de que a clínica retornaria a ligação em algumas horas, mas não foi isso que aconteceu. Segundo Etna, ele ficou sentado do lado do telefone por várias horas esperando o retorno da ligação, que ela sabia que não aconteceria, e em seguida, num movimento repentino, ele se levantou, saiu de casa e seguiu com sua bicicleta sem rumo. Depois, já na investigação do caso, a recepcionista disse que na ligação o Hubert não expressou nenhum sinal de urgência da consulta, e na ligação inclusive foi questionado se ele já teria alguns
histórico com problemas mentais e ele disse que não, que ele nunca teria sido hospitalizado. Então a solicitação da consulta foi registrada como sendo em nenhum momento de crise e de média urgência e que retornaria a ligação em 48 horas. Aproximadamente 1 hora depois, James voltou do seu suposto passeio parecendo bem melhor. Mais tarde ele levou as filhas para um parque, coisa que ele raramente fazia, e também assistiu um filme com Etna. Eles tiveram ali um tempo de qualidade, jantaram juntos e também dormiram juntos. Na manhã seguinte, a família toda foi visitar um zoológico em San Diego e durante o passeio, Hubert comentou com Etna que ele achava que a sua vida tinha acabado. Ele inclusive chegou a dizer a sociedade teve a sua chance, se referindo à clínica psiquiátrica. Depois do zoológico, eles almoçaram no McDonald's em Claremont e depois disso a família voltou para casa. Pouco tempo depois, o James entrou no quarto vestindo uma camiseta marrom e calça verde camuflada estilo militar, enquanto Etna estava deitada de pijama, relaxando. Ele se inclinou e disse a ela que queria dar um beijo de despedida. Então a Etna perguntou onde ele estaria indo, porque afinal o jantar seria daqui a algumas horas e ele não precisava buscar nada, já tinha tudo em casa e a Etna não tinha pedido para ele ir em lugar nenhum e também ele não tinha nenhum tipo de compromisso. Mas o James apenas beijou ela novamente e disse que sairia para caçar humanos. Ele pegou um pacote embrulhado num cobertor, uma caixa de munição e uma arma que estava em cima de uma mesa. Quando ele viu sua filha mais velha deitada no sofá assistindo TV, ele passou por ela e disse: "Adeus, eu não voltarei." Saiu pela porta da frente, entrou em seu carro e seguiu pela rua. De acordo com testemunhas, ele fez uma parada no mercado e depois parou em uma agência de correios antes de ir até o McDonald's, que ficava a 180 metros de sua casa. Mais ou menos às 3h56 da tarde, Hubert entrou com seu sedã preto no estacionamento do restaurante. Em sua posse estavam uma pistola semiautomática Browning 9mm, uma metralhadora Uzi, uma espingarda e a enorme caixa de munições, com centenas de cartuchos para cada arma. Nesse dia, 45 pessoas estavam no local. Minutos depois, ele entrou no restaurante e apontou a arma para um atendente adolescente de 16 anos que estava de costas, chamado John, a uma distância de 5 metros. Nesse momento, o subgerente, chamado Guillermo, gritou: "Ei, John, esse cara vai atirar em você." De acordo com John, o James puxou o gatilho, mas nada aconteceu, o que seria maravilhoso se as armas realmente tivessem parado de funcionar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A gerente do restaurante, chamada Neva, de 22 anos, foi até John e perguntou o que estava acontecendo. O John achou que era simplesmente uma brincadeira de muito mau gosto e se afastou para a cozinha. Nesse momento, James identificou um problema no cartucho da espingarda, então rapidamente ele troca o cartucho e atira contra o teto e em seguida aponta a arma para Neva, que levou um tiro no olho esquerdo e acabou falecendo momentos depois. Depois de atirar na gerente, ele mirou em John, que acabou se ferindo no peito e no braço, mas felizmente ele sobreviveu. E em seguida, Hubert gritou para todo mundo ir para o chão. O James se referiu aos clientes como porcos sujos e alegou que mataria 1000 pessoas. Ao ver o caos que o local teria se tornado, um cliente chamado Victor, de 25 anos, tentou persuadir o atirador a sair do local. Em resposta, o James atirou em Victor 14 vezes. E ele fez isso enquanto gritava para que Victor calasse a boca. Enquanto isso, todas as pessoas presentes tentavam se esconder embaixo da mesa, nas áreas de serviços. E depois de atirar em Victor, ele voltou sua atenção para 6 mulheres que estavam protegendo suas crianças, que na verdade eram filhos delas. Ele primeiro matou Maria com um único tiro e depois acertou Cláudia, de 9 anos, que levou tiros por todo o seu corpo. Ele também feriu a irmã mais velha de Cláudia com um tiro na mão e atirou em Aurora, de 11 anos, com a espingarda. A Aurora, que estava ferida na perna, foi protegida pela sua tia Jake, de 18 anos, que estava grávida. A Jake levou 48 tiros de metralhadora. A Jake já tinha um bebê de 8 meses que
e começou a chorar. O James gritou com o bebê e acertou um tiro em suas costas, o que acabou o matando. Depois ele imediatamente matou um caminhoneiro de 62 anos chamado Lawrence e foi atacar uma família que estava na parte infantil do restaurante, onde ficam os brinquedos para as crianças. Um casal estava tentando proteger seu filho e um amigo embaixo da mesa. Blight, de 31 anos, protegeu seu filho Matthew, de 11, e seu marido Harold, de 33 anos, protegeu o amigo do seu filho, o Thomas, de 12 anos. O Thomas acabou sendo atingido em seu pulso, braço, ombro e cotovelo, mas não ficou gravemente ferido, e o Harold levou 6 tiros no estômago, também no peito, no braço, mas felizmente ele também acabou sobrevivendo. Infelizmente, Harold perdeu sua esposa e seu filho, que levaram vários tiros na cabeça. Perto dali, 3 mulheres tentavam se esconder embaixo das mesas. Guadalupe, de 24 anos, que estava encostada na parede. Glória, de 25 anos, e Aris Dels, de 31 anos, que tentavam se esconder em sua frente. Guadalupe foi atingida várias vezes, mas acabou sobrevivendo. A Glória saiu sem nenhum tiro e a Aris Dels acabou levando um tiro atrás da nuca. Ela sobreviveu até chegar no hospital, mas ela não aguentou e acabou falecendo. Embaixo de outra mesa estava um banqueiro chamado Hugo, de 45 anos, e James o matou imediatamente com um tiro no peito. A primeira ligação para a polícia aconteceu por volta das 4 da tarde e era um atendente de uma agência de correio que informou que havia recolhido diversas pessoas assustadas e que inclusive uma criança chegou morta. Porém, ele acabou dando o endereço errado do McDonald's, então a polícia foi parar em outro restaurante McDonald's, o que atrasou muito a paralisação. Os únicos avisos para as pessoas que caminhavam ou até iam de carro até o restaurante foram dados por sobreviventes que conseguiram fugir, o que ocasionou em várias vítimas que chegaram mais tarde e que poderiam ter sido evitadas. Pouco depois, às 4 da tarde, uma jovem chamada Lydia entrou com um carro na pista de drive-thru para retirar um lanche e percebeu som de tiros e janela quebrada. Ela acabou vendo James segurando 2 armas de uma vez e, sem pensar 2 vezes, ela foi com o carro até uma cerca. Ela se escondeu com a sua filha Melissa, de 2 anos, atrás de alguns arbustos até o final do tiroteio e elas conseguiram sair ilesas do ataque. Por volta das 4h05 da tarde, um casal mexicano chamado Astolfo e Maristela adentraram o estacionamento a pé e bem nessa hora o James havia saído, provavelmente para buscar mais munição, e viu eles com a bebê de colo. O James disparou com a metralhadora e a espingarda contra o casal e a filha de 4 meses. Ele atingiu Maristela nos olhos, braço e peito. A bebê ficou gravemente ferida e Astolfo foi ferido no pescoço e na cabeça. Enquanto o casal cambaleava para longe do atirador pelo estacionamento, a Maristela acabou dando a filha para o seu marido, que entregou a filha aos berros para uma jovem chamada Lúcia, enquanto a sua esposa desabava contra um carro. A Lúcia levou o bebê ao hospital às pressas, enquanto seu marido ajudava o casal a entrar em um prédio em segurança. Toda a família acabou sobrevivendo. Pouco tempo depois, 3 meninos de 11 anos entraram no estacionamento de bicicleta. Alguém de dentro do restaurante grita para que eles peguem a bicicleta e voltem porque lá está tendo um ataque, e James acaba escutando, se vira para os garotos e atira neles com a metralhadora e a espingarda. Joshua cai no chão gravemente ferido e posteriormente ele diz que quando ele olhou para o lado ele viu seus amigos Omar e David. Ele diz que notou Omar com vários buracos nas costas e que começou a vomitar sangue, e que David foi atingido diversas vezes na cabeça e acabou morrendo na hora. Dos 3 amigos, apenas Joshua sobreviveu. Em seguida, James notou um casal de idosos indo até a porta de entrada. Quando o homem chamado Miguel abriu a porta para sua esposa chamada Aida, o James rapidamente disparou contra eles, acertando Aida no rosto, que acabou falecendo na hora. O homem abraçou sua esposa, tentando secar o sangue dela, e gritou maldições para James, que se irritou completamente e acabou matando também o homem. Por volta das 5 horas da tarde, a polícia finalmente chega ao McDonald's correto e posiciona as viaturas junto com 175 policiais por 6 quarteirões, finalmente isolando a área. Inicialmente, a polícia não sabia quantas pessoas tinham dentro do restaurante pelo tamanho do ataque. Eles acharam que era mais de uma. As janelas tinham sido quebradas e rachadas, o que dificultava a polícia a olhar para dentro sem dar de cara com o atirador. E seguindo o medo dos policiais de terem mais de um atirador lá dentro, um homem gritou de dentro do restaurante que era apenas um homem com 3 armas, que ele não estava com reféns e que ele também não tinha um alvo, ele simplesmente atirava em todo mundo que ele via pela frente. Então, depois dessa afirmação, os policiais foram autorizados a matar o atirador. Nessa hora, os sobreviventes notaram a presença de ajuda, apesar de que os policiais ainda não teriam
teriam entrado no restaurante. Um adolescente chamado José acabou gemendo sem querer pelos ferimentos e o James atirou diretamente nele, que caiu sem vida por baixo da mesa a qual ele se escondia. A Aurora, aquela menina que foi protegida pela tia, notou uma pausa nos disparos e abriu os olhos, e ela deu de cara com o James, encarando ela fixamente. Ele xingou e jogou um saco de batatas nela e também atirou em seu braço, mandíbula e pescoço. Mesmo assim, ela felizmente sobreviveu. Depois, James caminhou até o balcão, ligou um rádio, colocou em uma estação aleatória e começou a dançar, atirando para o alto em movimentos completamente aleatórios e desgovernados. Pouco depois, ele parou de dançar e foi vasculhar a cozinha, onde ele viu 6 funcionários escondidos lá dentro. Eles pediram pela misericórdia, mas James apenas olhou com repulsa e começou a atirar. Margarida, de 18 anos, agarrou as mãos da sua melhor amiga, Wendy, de 17 anos. E elas tentaram fugir juntas, mas Margarida foi acertada e acabou morrendo. Wendy, mais 4 funcionários e uma mulher com bebê de colo conseguiram fugir para o porão e se esconderam. James matou Paulina, de 21 anos, Elsa, de 19 e feriu gravemente Albert, de 17. Mais tarde, Albert se juntou ao porão, se rastejando após levar 3 tiros e felizmente também acabou sobrevivendo. Às 5h17, James saiu do balcão e passou por uma janela. Um policial da SWAT estava posto em estratégia e teve perfeita visão de seu pescoço e tórax. Ele deu um tiro certeiro que acertou sua artéria e Hubert faleceu quase que instantaneamente. Ao adentrar no restaurante, a polícia avista Aurora e pergunta para ela se o homem caído no chão era o atirador, e ela apenas assente com a cabeça levemente. Todo o incidente durou 77 minutos, durante os quais o James disparou por volta de 260 cartuchos de munição, matando 20 pessoas, 21 contando o bebê em formação e ferindo 19. Apenas 10 pessoas saíram ilesas, 2 que fugiram nos primeiros disparos e 7 que se esconderam no porão. Depois de toda a demora policial para chegar até o local, todo o departamento de polícia começou a receber críticas, mas em especial o chefe. Em resposta, ele diz que a sugestão de que os policiais deveriam ter invadido o local era ridícula, porque o atirador poderia ter gás lacrimogênico e que ia matar os policiais, o que gerou ainda mais crítica para o departamento policial. E a família de Hubert, a Edna e suas filhas começaram a receber ameaças de morte pelo feito de seu pai, e elas precisaram entrar numa terapia intensa em uma clínica psiquiátrica. Não foram só elas que precisaram de terapia, vários policiais e sobreviventes também. Policiais que demoraram muito para chegar no local começaram a sentir muita culpa pelo que aconteceu e também começaram a sofrer de estresse pós-traumático. E os sobreviventes que não tem nem o que falar do tamanho do trauma que ficou depois disso. Até hoje o ataque é lembrado. O McDonald's foi demolido, doado e foi construído um monumento de homenagem às vítimas. E são colocadas flores nesse monumento em todo o aniversário das vítimas e também no dia de finados. Um gesto de memória e respeito às vidas que se foram. E depois desse ataque também foram feitos vários investimentos e melhorias nos treinamentos policiais e no armamento. E esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem pra mim o que vocês acharam desse caso. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever pra me ajudar. Beijo! Tchau!